E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a sexta-feira, ela nunca decepciona. Sempre um dia de muita confusão, ontem não podia ser diferente. O vídeo de hoje divide aqui em 6 temas e vamos começar falando sobre a democracia, que sempre está em risco, e o papel da imprensa. Ela, que em alguns momentos faz aquela grande confusão, aquela atrapalhada, e eu quero mostrar algumas coisinhas, e vez ou outra, como um bom relógio parado, ela acaba acertando 2 vezes ao dia. A imprensa voltou a criticar algumas decisões, algumas ações aí da turminha da picanha, quero mostrar para vocês, e também temos ações por parte dos nossos deputados, os da direita mesmo. Então tem muita coisa para gente comentar nesse primeiro tema. Depois parece que algumas promessas de campanha já estão ficando para o segundo plano e a turma vem tendo alguns problemas. Quero mostrar algumas coisas para vocês, inclusive uma notícia que circulou aí no Piauí sobre um cartão picanha que tiveram que desmentir, também a questão de um decreto, tem alguns probleminhas que eles estão tendo até com orçamento. Isso vai fazer conexão com o quinto tema, quando falarmos da tal reunião que aconteceu ontem. Reunião às pressas, colocou lá os 37 ministros diante de tanta confusão, né? Discursos desconexos, mas enfim. Depois vamos falar de Bolsonaro, uma notícia rápida primeiro sobre o Rogério Marinho, depois uma notícia bem interessante sobre a possível volta, né? A data de retorno de Bolsonaro e os planos para ele e que o PL tem para o próprio partido aí para os próximos meses e anos. E a coisa é bem interessante, para valer mesmo, animadora. Tem outra notícia também que envolve a vida de Bolsonaro no âmbito do judiciário, né, jurídico, perseguições. Depois, voltamos a falar do picanheiro, ali com a mão juntinha. Tem motivos para se preocupar, tá com medo. Tem uma ministra aí que tá no cai, no cai, cai, no cai. Não sei se vai durar muito tempo, não. Acho que o tempo dela já está contando. Então, quero comentar, mostrar mais algumas coisas que aconteceu, que envolve a ministra do Turismo, inclusive a própria imprensa, até o Matheus Leitão tá criticando o caso. Depois a gente fala da equipe Furacão, né, e tudo mais, quinto tema, falo da reunião, mais algumas coisinhas, até algumas movimentações internacionais, uma nomeação de um cara ligado ao MST, o pai dele é um fundador do MST, e por fim, espero que dê tempo, a Agenda Verde e a senhora Marina Silva. E olha só, aquela história de Bolsonaro destruir o Alvorada, segue crescendo aí, né, o Paço do Planalto. O Paço da Alvorada, vejo o antes e depois da residência presidencial. A coisa é tão absurda, mas tão absurda, mas tão absurda, que eu me questiono quem consegue acreditar na narrativa da Globo. E eu não vou ficar aqui só nesse ponto aqui, não. Eu quero mostrar pra vocês, eu nem quis colocar no vídeo. Falei, não, a gente vai abrir o site juntos, pra vocês entenderem quão absurdo as coisas conseguem ser. Olha essa aqui. Ó. Aqui é a matéria. Palácio da Alvorada, vejo antes e depois. Aí tem um videozinho, né, com Queixada dando lá o pitaco dela. E aí você vê, né, você vai descendo. Tem as fotos do antes e do depois. Olha isso aqui, gente. A foto antes. Câmera olho de peixe. Todas as luzes ligadas. E eu acho que ninguém precisa ser fotógrafo profissional para saber que foto no escuro fica pior. Hã? Você vê o ponto. Pegou um ponto aqui, sabe? A lente. Nossa. Aí a foto da entrevista com a Queixada. Com Queixada e Janja. Olha aí. Meu Deus. Cara, mas assim, o que é que tem de mais nessa foto aqui? É aqui pra dar ideia que tá o caos. Claramente, né? Essa foto foi um fotógrafo profissional. Essa daqui só tá sem luz. Mas tem o quê? Qual o problema? Tá mostrando como é o ambiente, né? Não tem o que demais. Escolheu o pior ângulo possível, sem nenhuma iluminação, de forma totalmente proposital. Beleza. Aí tem outra foto. O antes e depois. Meu Deus do céu. Olha isso daqui. Nossa, era assim, ó. Todas as luzes ligadas. E aqui, tudo escuro. Meu Deus. Nem o ângulo da foto é o mesmo. Você vê, ó. Os mesmos quadros que tá aqui, ó. 1, 2. 1, 2. Aí eu não sei, né? Aí tem aqui essas estátuas. A gente não sabe se a estátua tá aqui, porque não dá pra ver por esse ângulo. Tem o que de mais? Nada. Aí vem sala de jantar. Olha só. Foto original. Não, original não, né? Do fotógrafo profissional. Aí agora tá assim, ó. Meu Deus. Eles pegaram lá que tem as cortinas. Aí fica aquele fundo branco, né? Aquela luz estralando. Aqui ainda bota um efeitozinho, uma luz azul. Nossa. Aí vem a biblioteca. Olha o antes e o depois. Assim, você vê, é uma coisa que não tem nenhum cabimento. Eles fazem nem questão. Você não tem como comparar as fotos, porque são fotos diferentes, ângulos diferentes.
E aí, com isso, eles querem falar que Bolsonaro basicamente destruiu. Aí que ele continua. Bolsonaro destruiu o Alvorada. Temos que reformá-lo. Temos que reformar o Palácio da Alvorada depois do ocorrido. Essa é a imprensa. É o vale tudo para aparecer. E não para aí. Eita. Se tem de um grupo de mídia, acho que não dá para esperar nada positivo vindo dele. É a turminha do Plim Plim. Saiu uma nota aí esses dias falando o seguinte: a nova série da Globoplay. Globoplay aí vai produzir uma nova série para falar para tentar explicar a ascensão do extremismo no Brasil. Resumindo, né? Tentar criar uma metanarrativa para explicar os males que acometem o Brasil, a polarização, o extremismo, etc. e tudo mais. Sob a ótica deles, com a justificativa deles e com certeza, né, encaixando toda a narrativa que eles já criaram ao longo desses anos. Só que chama a minha atenção ainda mais é que assim, ó, gravado ao longo dos últimos 2 anos, desde março de 2021, Extremistas.br é a nova série original que a Globoplay lança no dia 11 para esmiuçar a radicalização de parcelas da população brasileira. A obra foi produzida pelo jornalismo da TV Globo e entrevistou pesquisadores, especialistas e personagens conectados aos movimentos retratados. Já estou até com terminar. Com destaque para quem? Sarah Winter, direto da ala arrependida do bolsonarismo. Olha só, né? Mais uma vez a turminha do Roberto Jefferson aparecendo. Com certeza essa série aqui, entre os pesquisadores, especialistas, eu questiono muito. Eu faria isso se eu tivesse que apostar. Eu apostaria que não tem ninguém da direita. Ninguém da direita. Eu tenho um nome que eu tenho certeza que vai estar nessa série. Certeza absoluta. Um especialista aí, até porque o cara escreve pro Globo. Ao longo de 8 episódios, vão emergir diante dos telespectadores temas como armamentismo, negacionismo, religião e a manipulação da moral e dos bons costumes. A série explica como esses fatores levaram milhares de pessoas a disseminarem discursos golpistas, como vem acontecendo na porta dos quartéis desde a eleição. Eles vão tentar extrair o mal, sabe, assim, o que existe de pior. Quem sabe pegar a exceção da exceção da exceção de coisas que a direita, né, ela se preocupa bastante. Você vê a questão da religião. Qualquer religião tem boas pessoas, más pessoas. Será que essa série vai tentar abordar como funciona a religião na maior parte do país, né? E os ensinamentos, a importância na vida das pessoas, a união da família, etc. Não, vai estar pegando, olha só, manipulação, isso, aquilo, outro. Pegar um caso aí isolado bem maluco. O primeiro tema, né, a questão do direito de se defender, não precisa nem explicar, a imprensa já faz isso há muito tempo. Manipulação da moral e dos bons... Enfim, né? Vai vir a nova série aí. E parabéns aí pra Sarah Winter. Deve estar muito contente, né? Ela deve estar bastante contente. A ala arrependida. Arrependidos deveriam estar quem apoiou essa Sarah Winter aí, quem apoiou os 300. Quem ficou naquele discurso, não, temos que unir a direita. Roberto Jefferson nesse momento é nosso aliado. Olha aí, ó. Esse é o fruto do Roberto Jefferson. Pega e leva pra casa agora. Continuando aqui para a imprensa, o Estadão soltou mais um artigo criticando e eu acho que devido aí à pressão da própria imprensa e obviamente também da direita, dos legisladores do Brasil, pessoas que já estão entrando com ações, inclusive na PGR e agora também na PGU. Não, na PGU foi outra coisa, que não foi na PGU, chego lá. Mas já tivemos ações no âmbito judiciário, ações no âmbito do legislativo para tentar assustar a criação dessa nova procuradoria, né, da democracia ligada à AGU. Aqui a agência Lupa, ligada ao UOL, né, solta a nota falando o seguinte, que a AGU fará consulta pública para discutir procuradoria contra a desinformação. Eu questiono essa consulta pública, porque é aquele ponto, né, quem será o público a ser contactado? Após a recém-criada Procuradoria Nacional da Defesa da Democracia, né, virar alvo de críticas, a AGU informou que vai realizar uma consulta pública para discutir a regulamentação da estrutura. Segundo a AGU, entidades da sociedade civil farão parte do debate. Buscaremos inserir no debate público tanto entidades da sociedade civil, as ONGs, como os Conselhos Nacionais de Justiça, do Ministério Público, além da Associação Brasileira de Imprensa.
Ou seja, vai ser aquele debate predominantemente com pessoas que pensam de forma muito similar à turminha da picanha. Em nota via da lupa, a AGU enfatizou que a estrutura, sob nenhuma hipótese, atuará cerceando opiniões, críticas ou liberdades públicas consagradas na Constituição. Ao contrário, sua atuação será exatamente para proteger essas liberdades. Quer um exemplo? Segundo a AGU, a atuação que eles pretendem implementar será inspirada em experiências bem-sucedidas, de parcerias entre órgãos de Estado e agências de checagem de fatos, como, por exemplo, a que foi promovida durante o período do pleito, tanto do pleito de 2020 quanto do pleito de 2022, para combater informações enganosas sobre o processo eleitoral. Experiência bem-sucedida, né? Extremamente bem-sucedida. Olha o Janones, extremamente bem-sucedidas, né? O Janones realmente é a prova viva do funcionamento. Aí o Estadão soltou mais uma nota onde eles batem bastante na tecla dessa procuradoria e também chamam a atenção sobre a Secretaria da SECOM, que vai focar aí na questão das redes sociais, né, o combate, desinformação, discurso de ódio. Aí sai na conta do Fausto Macedo. Quem escreve é o César Dário Mariano da Silva. Ele é jurista, inclusive compõe aí a máquina pública brasileira, né? Eu não estou falando se ele é procurador, se ele é desembargador, juiz, mas é um cargo assim, cargo importante. O surgimento do Ministério da Verdade não é distopia, mas profecia. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM, contará com a Secretaria de Políticas Digitais, que será dividida entre o Departamento de Promoção da Liberdade de Expressão e o Departamento de Direitos na Rede e Educação Midiática. Educação midiática. Caberá à Secretaria de Políticas Digitais, entre outras competências, formular e implementar políticas públicas para a promoção da liberdade de expressão, do acesso à informação e de enfrentamento à desinformação e ao discurso de ódio da internet, em articulação com o Ministério da Justiça, trabalhando juntinho. E a SECOM criou outro com o mesmo propósito, né? Depois falando da questão da AGU, que o texto eu não trouxe o texto completo, que com certeza vai monitorar as redes sociais e a própria imprensa, falando sobre essas secretarias, municiando a Procuradoria de Defesa da Democracia com as informações sobre as pessoas físicas e jurídicas. Então, o que o César está apontando é que uma secretaria da SECOM monitora, coleta os dados e encaminha para a Procuradoria da AGU para vigiar e punir. Também caberá à aludida Procuradoria pleitear judicialmente, visando, dentre outras atribuições, a punição de quem ousar criticar ou proferir palavras mais candentes a algum agente político da esfera federal, para a preservação da legitimação dos poderes e de seus membros para exercício de suas funções constitucionais. Resta saber quem dirá o que é verdadeiro, falso, manipulado ou se houver apenas uma interpretação sobre algo ou alguém de acordo com o entendimento do intérprete, lembrando que a mera notícia falsa não é conduta criminosa. Cuida-se de evidente atentado ao direito de livre manifestação do pensamento, criando-se mesmo que, de forma transvestida de defesa da democracia, órgãos com caráter intimidatório que deixarão as pessoas ainda mais temerosas de dizerem o que pensam sobre algo ou alguém, o que já se mostra nítido atualmente. Sim. Esse texto foi de ontem, 6 de janeiro de 2023. Acho que esse é o primeiro texto que eu li em toda a imprensa que fala, o momento atual brasileiro demonstra que muitas pessoas já estão temerosas com o que elas falam, o que elas pensam, o que elas expressam. Isso é um assunto que ficava muito preso aí dentro da direita, né? Ficava extremamente fechado na bolha. Esse é o primeiro texto que sai aí num jornal de expressão que comenta sobre isso. O que caracteriza a censura dissimulada, a conduta expressamente vedada pela Constituição Federal. O simples temor de ser investigado ou processado
já é suficiente para as pessoas se calarem. E com isso só haverá uma versão dos fatos. Bom, não vai ter só uma versão dos fatos, mas o temor, né, ele é real. Quem tem medo. Algumas pessoas acabam descobrindo dessas possibilidades reais, assim, sem querer, né? Outras acabam percebendo um pouco antes e, vamos na manha, vai na calma, e aí tenta medir, né, as palavras. Vocês às vezes me entendem, né? Me entendem, né? Justamente daqueles que detêm o poder de dizer o que é verdadeiro ou falso, segundo suas conveniências políticas ou pessoais. Caminhamos a passos largos para o regime do cale-se ou esteja preso. Concordo. É inadmissível em um país democrático qualquer tipo de censura, mesmo que imposta sob o subterfúgio de proteger as pessoas da desinformação. Órgãos criados para bisbilhotar a mídia em geral e o que as pessoas publicam nas redes sociais são típicos de países totalitários em que o direito de comunicação é restringido ou mesmo suprimido, cujo descumprimento de suas regras pode ensejar processo e até mesmo prisão pelo simples fato de se falar alguma coisa sobre algo ou alguém de direito constitucionalmente consagrado em nossa Carta Constitucional que tutela a livre manifestação do pensamento. É temerário e também preocupante que órgãos governamentais sejam árbitros do que é verdadeiro ou falso. E com isso, movam ações judiciais e ofereçam representações para abertura de investigações criminais. Acho que isso está acontecendo tem um tempo. Pelo simples fato de entenderem que alguém, que pode ser pessoa física ou jurídica, profissional ou não, narre fatos ou critique condutas que, segundo esses órgãos, caracterizem desinformação sobre políticas públicas, isto é, sobre a própria atuação do governo, que não é dono da verdade e nem sempre acerta. Por fim, somente estados totalitários e despóticos, o Estado é o detentor da verdade e da mentira, de acordo com a sua ideologia e necessidade. Por isso, nesses locais, é o Estado quem filtra as informações e passa à população sua interpretação sobre os fatos, de modo a não poderem ser contrariados. Quem o fizer é preso e processado por crime contra a existência do Estado, pelo simples fato de pensar e ter sua opinião em desacordo com o imposto pelo Estado. Não é possível, em um Estado democrático de direito, a criação de um órgão assemelhado a uma polícia de informação e outro de procuradoria da informação, e ambos no âmbito do poder executivo. No final de tudo ele fala o seguinte, com a palavra, os órgãos competentes que podem mover as necessárias representações, ações ou mesmo a edição de decreto legislativo para fazer cessar cristalino atentado contra o direito à livre manifestação do pensamento e a implantação de censura nas redes sociais e na mídia em geral. Está querendo algum tipo de ação? Pois temos ação. Além do Girão, que entrou com um projeto de decreto legislativo, temos o deputado federal César Sampaio, que entrou com a queixa aí junto à PGR. Também temos agora, começou com a repressão da PGR, o Carmelo Neto, deputado estadual. Um deputado estadual do Ceará, entrou com a repressão da PGR contra o decreto 11.328 do governo Dilma. Esse diz respeito à Procuradoria. Eu não sei se... eu acho que esse aqui não diz respeito também sobre a questão da SECOM. É outra coisa que eu acho que também merece ser questionada. Além do Carmelo Neto, temos outra pessoa bem ligada à direita que também tomou ação. Gil Diniz, outro deputado estadual. Entrando com representação na PGR contra o Ministério da Verdade, criado pelo Dilma. E o PT querem criminalizar qualquer um que critique ações da quadrilha, né? O Gil fala lá. Parabéns pro Diniz, parabéns pro Carmelo. E, para vocês verem, Nicolas nem assumiu. Mas acabo de protocolar na PGU, que deve ser a Procuradoria Geral da União, juntamente com Amália Barros, é deputada federal do PL, representação para derrubar o decreto inconstitucional e desumano editado pelo Dilma, que suprime a Diretoria de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos da estrutura do MEC. O fim dessa diretoria
causaria paralisação de todas as políticas públicas voltadas para as pessoas surdas nas escolas do Brasil, violando nossa Constituição. O trabalho técnico e humano em andamento não pode ser extinto por mera divergência política. Parabéns pro Nicolas. Aí eu pergunto a vocês, vocês esperam deputados, representantes que estão fazendo o papel de jornalista em suas redes sociais, qualquer assunto que aparece, quer gravar um vídeo, quer fazer um recorte, quer botar alguma coisa, ou você quer esse tipo de atuação? Eu tenho a mais pura convicção que mais de 90% das pessoas, eu acho que vai preferir ações como a do Nicolas, como a do Gil Diniz, como do Carmelo Neto, do que deputado que fica fazendo vídeo com marca d'água para colocar em suas redes sociais. Acho que isso daqui é o exemplo a ser seguido. Parabéns aí aos três. Parabéns aos três. Pegando o link aqui com a questão que envolve escolas, isso aqui já era esperado. MEC acaba com diretoria responsável por escolas cívico-militares. E Camilo diz que ainda avalia o que será feito. Mas por hora não acham que não tá no radar fechar essas escolas. É uma pena. É uma pena, sabe? É realmente fingir que estamos militarizando a educação, etc, tudo mais. São inúmeros ganhos que tem, principalmente para a comunidade, em localidades aí violentas. Essas escolas, elas realmente conseguem mudar não só a vida das crianças e da família, como da região. Mas a ideologia acima de tudo. Sobre a educação, gente, esse é o ministro que está fazendo essas mudanças. E vocês precisam ver, né? Ô, rapaz, se esse garoto aí tivesse, quem sabe, feito o basicão aí, né, da alfabetização na Dalim, jogado o Grafogame, não tinha cometido essa gafe, esse deslize. Olha só, vamos fazer uma matemática juntos. Mulheres, são 8? 8? 8 mulheres. 8. E 4 homens. 4. Você completando o time de 11. 11. Então esse é o time que a partir de hoje irá comandar aí os destinos e as políticas públicas da educação brasileira. Portanto, mulheres, são 8. 8 mulheres. 8 mulheres. E 4 homens. 4 homens. Você completando o time de 11. Completando o time de 11. Esse é o time que... Peraí. 8 mulheres com 4 homens, completando o time de 11. Não acho que não é 12, não. Esse é o ministro da Educação. 8 mais 4, 11. Parabéns. Estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Uma coisa que virou notícia, chamou bastante atenção, vocês devem ter visto, mas tá aí, ó, o governo do Dilma e todes. E aí mostrando como realmente o Todes está presente na posse de diversos ministros, etc, tudo mais. São as prioridades. Prioridade de cada um. Tem um vídeo daqui, eu só vou dar play só ver o início. Cumprimentamos a todos e todas e todos nesse momento. A todos e a todes. A todos, todas e todos. Esse vídeo tem um pouco mais de 1 minuto quebrado. Em números todos. Eu mando para vocês no Telegram. O link tá aqui na descrição. Mas continuando. O que seria do Brasil sem imprensa? Melhora na economia e nas relações internacionais. Previsões dos astros sobre o mandato do Dilma. A turma da esquerda que tentava desmoralizar o professor Olavo de Carvalho, chamando ele de astrólogo. Uma coisa que ele nunca foi astrólogo, ele já teve alguns estudos sobre astrologia, e isso nos idos da década de 80, e desde então nunca mais, ou seja, foi mais aí de 30 anos longe desse meio. Ele desmoralizava o astrólogo. 30 anos. Aqui, ó. Agora a astrologia é importante. Aí eu quero dizer só um pedaço da matéria. Uma astróloga afirma que, segundo os astros, 2024 será o melhor ano para a recuperação econômica. 2023 é para colocar ordem na casa.
Previsão bacana, né? Não, olha só, ela tá falando a previsão. Esse ano não vai dar certo. Tenha paciência, porque esse ano é pra colocar ordem na casa. Ou seja, passe um ano inteiro sem reclamar. Porque os astros, só ano que vem que vai melhorar as coisas. Pra já evitar qualquer tipo de crítica. Não, tá ruim. Não, não é que tá ruim. São os astros. Este ano é de ordem da casa. A astróloga Bárbara Abramo pontua que em fevereiro, março e abril serão meses de ganhos, avanços, conquistas e consolidações. Aquela fase, né, de amor à lua de mel. Aí quando a lua de mel acabar, metade do ano, junho sai a primeira pesquisa eleitoral, aí todo mundo começar a colocar as garrinhas de fora. Em julho, no entanto, haverá um eclipse que trará desafios. Tem ninguém besta. Ele vai ter um mandato com desafios e vai ter que negociar muito com os pares, mas Lula é naturalmente negociador. Isso vai ser muito importante para que ele consiga superar os problemas. Em relação ao grupo de apoiadores do Bolsonaro que ainda não aceitaram o resultado, Mancuso afirma que o grupo perderá força. Saturno mostra que a contestação vai aos poucos perdendo força. Não precisa nem continuar. Essa é a turma da ciência. A turma da ciência, da democracia, né, do Estado Democrático de Direito. E se você não leva a sério, né, você é um negacionista. Mas vamos falar sobre o picanheiro. Sobre esse período aí, né? Esse período aí de desafios que ele vai ter em breve. Ontem, a Júlia Tualib trouxe uma revelação muito complicada. Vou deixar até ela comentar. A Folha de São Paulo, a gente trouxe uma informação hoje dizendo que o impacto do reajuste real do mínimo para 1.320 era 1.302, já consta do orçamento, é bom a gente lembrar isso, que esse impacto seria de 7 bilhões e 700 milhões. E aí você tem um problema que é o teto de gastos, sim, porque o teto está ali, já está com tudo comprometido que você pode gastar para cumprir o teto. Pois bem, Rui Costa, né, André, foi questionado na entrevista sobre isso. E aí, vai ter o reajuste ou não vai? Já que a Folha acabou divulgando que haverá esse impacto para além do que você esperava. E aí ele deu uma resposta, Andréia, que deixou meio evidente que a questão está complicada. Ele falou, quem vai conversar com vocês é Marinho. Procurei o pessoal do Marinho agora, eles disseram que vai ter uma reunião, mas já apurei com a equipe econômica que está difícil conseguir dar o reajuste do salário mínimo agora, como era o objetivo do governo. E aí tem um impacto político, né, André? Porque era uma das grandes promessas de Lula, era a concessão do mínimo já de largada, embora tivesse gente falando para dar a partir do 1º de maio, né? Isso. Que é uma data importante, data do Dia do Trabalhador. Deixa pro 1º de maio. Tá bom. Aumentar R$18 do mínimo não pode. R$18. Agora o orçamento de 10 bilhões para a cultura, aí não falta. Mas beleza. Aí você vê, né? Outra promessa. Os R$150 pra criancinha. Pra criança. Vai demorar até 90 dias. Confia no plano. Daqui a 90 dias, né? Vamos tentar lembrar. Vamos tentar lembrar daqui a 90 dias. Se realmente vai entrar. Se o pobre vai entrar no orçamento. Vamos esperar. O cumprimento de promessa de campanha precisará reavaliar a situação das pessoas cadastradas no programa, só então liberar os recursos. Notícia falsa de Bolsa Picanha engana moradores no interior do Piauí. Prefeitura de Oeiras teve de distribuir nota explicando que não estava distribuindo Bolsa Picanha em centro de assistência social. E a galera acreditou, gente. Isso dói. De coração mesmo. Porque você vê a inocência das pessoas. E se a pessoa é inocente a esse ponto de acreditar que algo assim existe, imagina a quantidade de coisa que essas pessoas não acreditaram durante a campanha. E o voto delas vale como de qualquer outra pessoa. E a grande preocupação não é capacitar essas pessoas a entenderem o que acontece no Brasil, ensinar elas a conseguirem, sabe, acessar informação de melhor qualidade, não. É combater a desinformação na internet. A turma do Globo lá do Piauí fez uma pequena nota sobre isso. É engraçado o jeito que o jornalista fala.
Cadê? Mas não deixa de gerar aquela dúvida. Será se é verdade? Será se realmente está acontecendo isso? Mesmo a pessoa sabendo que não é verdade, ela ainda quer comprovar e aí acaba perdendo tempo, indo até o local, tentar fazer essa retirada, mesmo porque, Felipe, o que chama atenção foram divulgadas imagens, né? Essa fake news começou a circular, notícia falsa, começou a circular lá em Oeiras, segundo os moradores, na última quarta-feira. Inclusive tem imagens que mostram um suposto cartão da Caixa, né, a Caixa tem como se fosse a Caixa, né, o Vale Picanha, digamos assim, também uma imagem de alguém dizendo que já tinha até retirado essa peça de carne, né? O vídeo continua, eu mando pra vocês completo lá no Telegram, vocês botam pra frente pra dar risada. Mas vamos continuar. A turma não brinca de serviço. É falso que o Dilma decretou troca de nome de colchão duro para picanha. Isso daqui, obviamente, é um meme, né? O pessoal tá tirando onda, o pessoal tá brincando, falando, não, o Dilma agora falou que colchão duro é picanha, porque só assim pra fornecer, etc, tudo mais. E ainda assim, né, não tá chovendo colchão duro na casa de ninguém. Mas tá lá. A turma do UOL foi desmentir pra falar, ó, gente, isso é falso. Não teve nenhum decreto com isso daí, não. E, só pra completar, né, porque envolve o jornalismo brasileiro, o Luiz Nassif tá incomodado. Porque a Folha de São Paulo soltou essa nota, ó, show da posse do Dilma ignorou o sertanejo, gênero mais popular do Brasil. É diz aí o frevo, guarani, a toada, modinho, baião e o carimbó. Cidadão, a gente tá falando do gênero mais popular do Brasil. Estamos falando que o gênero mais popular do Brasil, ele foi ignorado. Estamos falando dos gêneros locais, né, restritos. Mas a vontade de criticar, né, é gigantesca. O governo do Dilma, ele não pode ser criticado, que a turma da esquerda não aceita críticas, mas de jeito nenhum. Vamos continuar. Falar um pouquinho de Jair e da direita, notícias rápidas. Primeira delas, em campanha, Rogério Marinho inicia viagens pelo país para visitar senadores. Não tem nada muito específico, só fala que ele já começou, deve rodar inicialmente pela região Nordeste, etc., que é a própria região dele, e agora na metade do mês, mais ou menos, na segunda quinzena, deve fazer um giro pelo Sudeste e Sul do país. Em torno aí, né, formar, visitar senadores, tentar criar algum tipo de consenso. E a matéria fala também que o PL vem concedendo estrutura para o Marinho rodar o país. Entende estrutura como lidar aí, né, com o translado dele, deslocamentos, etc, tudo mais, para realmente tentar emplacar a candidatura. E que se não conseguir colocar à frente, né, que tinha só nota sobre isso, tentar utilizar essa força e os votos que ele deve conseguir agrupar, deve ter um voto, uma quantidade considerável, porque ele consegue, além do próprio PL, os votos do PP, os votos do Republicanos, de alguns senadores também do União Brasil, que não estão fechados com a Alcolumbre, nem com o senhor Rodrigo Pacheco, e aí tentar negociar com isso daí, uma comissão de destaque, como a CCJ, ou a CAI, né, Comissão de Assuntos Econômicos. Qualquer coisa que tem impacto econômico passa pela CAI. Ou seja, você consegue travar muita coisa. Então, vamos observar aí o que é que vai acontecer nos próximos dias. Outra que anima bastante, para valer, é essa daqui do Globo. Fala o seguinte, o que esperar do retorno de Bolsonaro ao Brasil? Aí diz que o PL já traçou um plano para quando Bolsonaro voltar. E a estimativa, né, a previsão é que Bolsonaro esteja de volta no início de fevereiro, antes do carnaval. Então, basicamente, tirar um mês de férias aí, né, para a poeira baixar, etc, tudo mais. De acordo com integrantes da legenda ouvidos pela coluna, com o aguardado retorno de Bolsonaro ao Brasil, aliados querem que ele cumpra um roteiro que relembre seus tempos áureos de popularidade, arrastando multidões para eventos e ganhando recepções acaloradas em aeroportos. E conhecendo vocês, é extremamente provável que isso aconteça. Né? Onde Bolsonaro vai, independente de qualquer coisa, o pessoal vai acabar indo para ouvir algumas coisas, fazer que seja um questionamento. Vai rodar. Vai ter gente. E aí você pensa, com esses eventos acontecendo, a imprensa vai falar o quê? A imprensa só vai ignorar? Não sei, né? Vai ser meio estranho. Assim, pessoal... Eu não acho que a imprensa vai ignorar. Ainda mais porque é oposição, né? Poder da oposição. Será que vamos chegar no momento que finalmente a imprensa vai começar a cobrir as multidões em torno de Bolsonaro? E se a imprensa começar a cobrir, fica meio complicado, né? Governo aí que não tem apoio da população, pelo contrário.
sendo extremamente criticado pela própria classe jornalística, pelo tal mercado. Enfim, os planos do PL prevêem que o ex-presidente inicie ainda neste semestre um tour de viagens Brasil afora, a começar pelo Sudeste, região que eles consideram que foi fundamental para a sua derrota. Querem que ele rode aí em Minas Gerais, estado do Rio de Janeiro, São Paulo, mesmo Bolsonaro tendo vencido em São Paulo, a capital mesmo, São Paulo, ele perdeu acho que por 500 mil de votos na capital. Então querem realmente assim dar um giro, conseguir começar a consolidar algumas coisas. E aí diz que Valdemar conta com Bolsonaro e também as verbas turbinadas do fundo partidário, e isso é importante, para conseguir alcançar a meta de eleger 1.500 prefeitos nas eleições municipais de 2024. Gente, pensa o seguinte. Obviamente, Bolsonaro não vai rodar 1.500 cidades. Eu acho muito difícil. E das cidades que ele rodar, eu também acho que vai ser difícil. Já tem um nome, fala assim, esse é o nosso nome. Mas deve rodar lá por perto, né? Os deputados da região, estaduais, federais. Alguns prefeitos vão querer aparecer, vereadores que forem relativamente aliados. Nada já é aquela sinalização dos interesses para as eleições de 2024. E pensa o seguinte, vou até terminar de ler. Atualmente a legenda controla 352 prefeituras, sendo apenas uma capital, que é Maceió, cujo prefeito não se elegeu pelo partido, né? Ele mudou. Os números, no entanto, são considerados otimistas demais entre aliados mais realistas, que prevêem um crescimento menor, mas ainda expressivo, né? 1.000 prefeituras. Isso é basicamente 20% do Brasil. E a questão é a seguinte, o PL, o Valdemar, se eu não me engano mesmo, posso estar errado, a previsão mais otimista dele, a mais otimista, eram 80 deputados. Tá maluco. Vai fazer uns 70. 80. Faz uns 70 tu faz. 80, tá maluco. Fez 99. Superou todas as expectativas. E o PL fez 99 sem fundo partidário. Fundo gordo. Quem tinha um fundo gordo era a turma do União Brasil. Que era o dia de Bolsonaro do PSL, né? A turma da picanha também, os vermelhinhos, também tinham fundo partidário. O PL não. Aí eu sei, eleição municipal é diferente, tem outras situações, etc, tudo mais, tá. Mas, quando você olha que o PL, mesmo sem Bolsonaro, já tem uma musculatura, 352 prefeituras não é pouco, já tem uma musculatura. Não tinha fundo, agora vai ter fundo, já tem essa musculatura, fundo, planejamento e o craque do jogo, Bolsonaro. Eu acho que realmente 1.000 prefeituras é um número bem realista. 1.500 eu acho que também está aí dentro da faixa de realidade. Até porque, diferente da esquerda, que não é da esquerda, né? É do tal anti-bolsonarismo, que eles tentaram, fizeram de tudo, né? Todo mundo se uniu contra o cara. A direita, querendo ou não, por mais que tenha algumas desavenças, discordâncias, a turma acaba concentrando ali meio que um voto, né? Não, esse cara aqui, a direita é mais ligada, é mais atenada para o que está acontecendo. Então eu acho que esse tipo de notícia ela tem assim, total plausibilidade. Tem tudo para acontecer. Tem militância. Só falta saber se realmente tem candidatos, bons candidatos. E começa a trabalhar isso desde agora. Aí entra um ponto. Os deputados. Ah, mano, eu não assumi ainda, não fez aquilo outro. Mas cidadão, olha só. Você é deputado federal pelo seu estado, estadual. Se dedique ao partido. Se dedique a estudar o regimento interno da Câmara. Porque a partir do momento que você se dedica ao partido, você começa a conhecer o diretório do seu estado. Quem são as pessoas. Você começa a montar a base, visitar os locais, tentar conhecer, cara, tem alguma associação. Teve tanta manifestação aí pelas ruas, cadê os grupos aí da turma da direita da cidade? Começa a gerar um vínculo para receber demandas. Ouvir do povo, o que é que precisa ser feito aqui, acolá, etc. E começar a procurar nomes, até ajudar a trazer pessoas, né? Vamos filiar aqui o partido, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Isso é muito mais importante do que bancar o jornalista na rede social. Montar base.
Até porque é deputado, você fala o nome do partido. Mas Deus fala, não, eu não assumi. O que é que eu vou fazer? Eu nem assumi. Ué, e tem que assumir, vai trabalhar. Preguiçoso. Continuando, essa aqui não é tão boa. Essa não é boa de jeito nenhum. Mas enfim. O governo do Dilma já busca provas que incriminem Bolsonaro e seus filhos. Isso aqui ninguém esperava nada diferente. Mas só para mostrar que tem uma certa lista que está sendo montada, como interferência de Bolsonaro na PF, com foco no Rio de Janeiro, para blindar familiares e amigos, o possível tráfico de influência dos filhos no setor de armamento, né? E em ministérios como o MEC estão na lista. Lembrando que esse primeiro item, a interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, isso só aconteceu graças ao senhor Sérgio Fernando Moro. Espero de coração que a direita nunca esqueça o que esse cara fez. E ninguém aparece com aquele discursinho do mas temos que nos unir. Tem pessoas que não dá para unir. Algumas pessoas, você assim, nesse momento, nessa votação, vou tapar o nariz, a gente vota junto, vamos colar aqui, vamos tentar avançar com esse projeto. Mas qualquer união além disso, com o Moro, por favor, gente, não façam isso. A turma que está preocupada com provas, possíveis crimes, eu acho que eles deviam também se preocupar com algumas outras coisas. Como esse caso aqui que está crescendo. A cada dia, novas informações aparecem. Folha de São Paulo ontem fala o seguinte, que a ministra do Turismo teve apoio financeiro de secretários do marido em eleição. Ex-funcionários da Prefeitura de Belford Roxo relatam jornada dupla para a campanha de Daniela Carneiro. Complicado, hein? Só que fica pior. Grupo político de ministra do Turismo é alvo de denúncia que envolve uso de homens armados contra empresários. O que seria aí? Gente, o que é um grupo de pessoas, né, com ferramentas que são utilizadas, né, para pressionar... Isso é o quê? Como é que se chama esse tipo de grupo? Como é que se chama esse tipo de grupo? Tá parecendo orçamento secreto e emenda de relator. E não foi só o Globo, não. O Estadão vem na mesma, ó. O grupo político de ministra do Turismo foi denunciado por uso de homens com ferramentas contra empresários. Ministério Público do Rio denunciou Vaguinho, casado e parceiro político de Daniela Carneiro, e outras 24 pessoas por peculato, concussão, fraude à licitação e organização criminosa. Para por aí? Não. No vídeo de ontem, o antagonista soltou uma das notas, né, que falava o seguinte: já pode pedir música no Fantástico, porque mostrava que ela poderia ter ligação até com três pessoas aí que são elos complicados. 3. A gente tava 3 ontem. Calma. Não tá essa. Esqueci que tinha essa aqui também. Ministro dos Direitos Humanos e irmã de Marielle silenciam sobre elo de titular com milicianos. O diretor de Direitos Humanos, ele até tinha feito um discurso bastante enfático aí nos últimos dias contra a ideia do DERIT de retirar a câmera do uniforme dos policiais. Mas tá calado. Sobre a ministra, tá calado. E a irmã da Marielle também. Aí vem. Estávamos no contador no 3. 4. Quarto miliciano tem laços com ministra do Turismo. Réu na Justiça, Araújo é acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de entregar uma milícia violenta que se organiza por franquias em vários bairros da cidade da Baixada Fluminense. O vereador pediu votos em comícios e promoveu uma reunião em agosto do ano passado com moradores de Belford Roxo para divulgar a candidatura da hoje ministra. Daniela foi a deputada federal mais votada do estado do Rio em 2022. Paramos por aí? Não. 5. Nós estamos em 5. Número de milicianos ligados à ministra do Turismo chega a pelo menos 5, segundo o antagonista. O último nome noticiado pelo Jornal Nacional é o de Cristiano de Oliveira Gouveia, o Bambu. Ele participou de eventos da campanha de reeleição de Daniela à Câmara dos Deputados nas últimas eleições, incluindo um comício.
Segundo o Ministério Público do Rio, não é Bambu não, é Babu. Babu promovia aliança entre milícia e traficantes sem queimados na Baixada Fluminense e recebia dinheiro de serviço de televisão por assinatura clandestina. Aliados do Dilma dizem que o presidente vai exigir indícios concretos antes de demissão de ministros. Não temos nada concreto sobre nenhum ministro que possa levar à queda dos mesmos. Mas parece que o Matheus Leitão está discordando. Eu nunca mais tinha trazido nada do Matheus Leitão. Se vocês abrirem a Veja, clicar naquele nome vermelho dele, aí vai só o que ele postou. As últimas notícias do Matheus Leitão dos últimos 20 dias é assim: o último gol marcado pelo Lula. Lula marca mais um gol. Entenda a jogada que o Lula fez. É só assim, é só notícia que você fala, rapaz, estamos vivendo na Disneylândia. Só notícia positiva. Aí ontem o Matheus Leitão escreveu essa: a primeira bola fora do capitão do time de Lula. Questionado sobre a lamentável ligação da ministra do Turismo, Daniela com milicianos do Rio, Rui Costa disse que não existe nada relevante até aqui nas reportagens dos jornais. Não é bem assim. Devagar com o andor, senhor ministro. Os fatos mostram uma ligação muito, mas muito grande, e os sinais são cada vez maiores de que ela tinha ligação e convivia com a milícia em Belford Roxo. A situação está, na verdade, ficando insustentável. Mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que sair do governo. Matheus Leitão escreveu isso. Entenda. Aí o senhor Paulo Pimenta foi prestar esclarecimentos para a turma da Globo News. Vamos ver aqui agora eu estou convicto que está tudo bem. Do nosso ponto de vista, né, as informações que foram veiculadas, não existe nada objetivo, nada concreto que, de alguma forma, comprometa, né, a ministra. A ministra tem a confiança do governo, o fato de, durante a campanha eleitoral, as pessoas da sua região, né, da sua comunidade, terem feito campanha para ela, é um fato que é muito subjetivo do ponto de vista de tentar estabelecer qualquer conexão que possa colocar, né, em dúvida a credibilidade, a importância, o trabalho da ministra. Portanto, do nosso ponto de vista, os fatos que foram mostrados, os fatos que têm sido trazidos, não comprometem absolutamente nada o trabalho que está sendo desenvolvido e que vai ser desenvolvido pela ministra. Muito subjetivo, realmente. Agora eu estou em paz. Ministra do Turismo passará por media training após o desgaste. Para ela conseguir responder melhor, né? Você vê, o Paulo Pimenta foi extremamente, sabe, incisivo, claro. É subjetivo, gente. E aí que tem algumas coisas que tem que prestar atenção. Comentei para vocês ontem e exatamente eu comentei, a imprensa meio que vem na mesma linha. Eu falei, pessoal, pra vocês olharem toda essa treta, a motivação aí da preocupação por uns lados, de não querer abandoná-la, é a deputada federal mais votada do Rio de Janeiro. Tem voto. A turma tá precisando em base. Eu falei ontem sobre o André Siciliano. Falei também que tinha que olhar essa treta sobre a ótica que União Brasil, não é um partido que sempre existiu, mas que União Brasil é a mistura do DEM com o PSL, onde temos dois grupos distintos. E você vê essa raiva do Randolph não é aleatória. E a tentativa do José Guimarães, do Jacques Wagner, não, olha só, não, vai ter diálogo. Calma, Randolph, vamos tentar resolver, porque tá ruim. Tá ruim e o tempo, neste momento, é extremamente importante. Não é por questão de, vai ter uma PEC. Precisamos não preocupar com a PEC agora. Não, o José Guimarães ele não tá preocupado com passar com nenhum tipo de projeto nesse momento. Não tem nenhum projeto nesse momento importantíssimo que precisa do União Brasil. A preocupação deles é uma única. Dia 1º de fevereiro teremos as eleições para a presidência da Câmara e Senado. O PT precisa do União Brasil em seu bloco. Senão, o bloco do Lira, junto com o PL, vai formar maioria e vai poder escolher primeiro e terá as melhores comissões.
e os melhores locais da mesa. Ou seja, isso é tudo que a esquerda não quer. Eles querem botar a mão na CCJ, um exemplo. Ou então, quem sabe, mandar aí, né, ter a relatoria do orçamento. A ala do União, que é apoio do PT, diz que a ministra do Turismo tem baixíssima representatividade. A indicação de 3 ministros, né, não foi o suficiente para fazer a base do União Brasil abraçar o PT, né, ir para a base. Mesmo com colegas nos cargos de primeiro escalão do governo petista, líderes da legenda, principalmente aqueles do DEM, rejeitam ser base do Dilma. Falei o que ontem. Essas indicações são do Alcolumbre e do Bivar, que é PSL. A turma do DEM mesmo, tá ali, era um bloco na Câmara. Cara, ninguém tá satisfeito com isso. Uma parte deles vai fazer oposição ao petista, outra, no entanto, ainda aceita dialogar com o novo governo, mas com a condição de que o PT não trabalhe contra candidatos do União nas disputas municipais de 2024 e sejam aliados do partido nas eleições estaduais de 2026. Então não estão nem mais pensando em cargo, segundo os caras. Não, está pensando já em eleição. 2024. E aí, vai fazer como? Qual a proposta? E ninguém besta. Em relação ao apoio nas eleições regionais, o PT é considerado difícil de aceitar até mesmo pelos políticos da União Brasil. Por quê? Porque em diversas localidades eles são adversários. O próprio Semineto, que ele tem possivelmente tanto poder no partido quanto o Bivar. O Bivar é o presidente, mas é o secretário-geral. Manda muito. Um exemplo, o estado da Bahia. Aí tem Goiás, Ceará, Pernambuco, Minas, São Paulo. Oposição. Como é que vai compor? Não tem como. Desunião Brasil. Integrantes do União Brasil consideram praticamente inevitável uma nova briga entre Bivar e o Semineto. Um dos maiores temores do União era que a Semineto não fosse eleito, e assim ele daria mais importância para o dia a dia do partido, né, e seu cargo de secretário-geral. Isso acabou acontecendo. Essa maior preocupação da Semineto vai invariavelmente trombar com os objetivos do Bivar, e a única esperança de reduzir a tensão é o Bivar ficar ser engolido pelas atividades do Congresso ou pelas articulações do Ministério da Integração Regional, onde emplacou o Valdez Góes, e emplacaram com a promessa que ele sairia do PDT para a União Brasil. E o Valdez Góes, o PT sabe que Bivar não integrará todos os votos do partido, nem tá aqui, tá na outra matéria. Tá nessa daqui, ó, lá no final. O Valdez Góes afirmou que a filiação ao partido nunca esteve em debate. O Alcolumbre traz para si o seu ministério para chamar de seu. Não, União Brasil. Coloca o cara do PDT, que não é do PDT na União Brasil, é do Alcolumbre. Como é que querem lealdade da União Brasil? O governo terá nova dor de cabeça na Câmara. A bancada não reconhece o Valdez Góes como articulador junto ao partido. Lideranças do União na Câmara dizem que a bancada gostou de ter sido convidada para posse, mas afirmam que os deputados não foram consultados e nem se sentem representados com a nomeação do ex-governador do Amapá no governo Dilma. Jogaram errado. Não conseguiram. Isso foi por birra. Se tivessem dado esse ministério para o Elmar Nascimento, eles estavam vivendo lua de mel. Foi que aí na conversa do Alcolumbre, na época da PEC da transição, que ele faz, que ele acontece. Olha aí agora, tá pagando o preço. E isso daí, essa treta, a gente tem que torcer pela treta, óbvio, mas cabe aos deputados também sentar, conversar com a turma da União Brasil, ainda mais agora, tá todo mundo triste, chateado, trazer para perto e entender, vem cá, como é que a gente faz aqui pra gente realmente ter a convicção que vocês não vão formar um bloco com o PT, mas de jeito nenhum. Tem que cobrar. As cobranças, realmente, elas só funcionam quando o cara sabe que você votou nele. Ou seja, a turma da direita tem que começar a cobrar mais a direita, a própria direita. Começar a cobrar por articulação nesse âmbito. Garantir que a União Brasil não se aliará ao PT na disputa pela presidência da Câmara. E assim eles não conseguirem pegar as melhores comissões. Dá tempo de falar mais umas coisinhas aqui. Pô, não é tempo de falar Marina hoje, mas tudo bem. Isso daqui, né? Isso aqui... Essa matéria é boa, porque o Caio Junqueira, que normalmente corta bastante para a esquerda e tem as informações boas sobre o PT, ele resolveu trazer já a notícia quase que codificada. Ontem teve a reunião, posar de bom moço, não, que a gente vai ouvir o Congresso, não, que a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Ladainha.
Do início até o fim. Falou e não falou nada. Só pra dizer, eu que mando, aqui agora tu não vai esperar, o discurso, estamos em união, pra tentar acalmar o mercado. Tentar passar uma ideia que tá tudo bem. Não tá. Se tivesse tudo bem, não tinha tido reunião no dia de ontem. Pra começar. Dilma diz a ministros que festa da eleição acabou e cobra resultados. Isso aqui não é aleatório. A turma tá começando a perceber. Você vê pela própria temperatura da imprensa. Já começou algumas críticas. Comentamos no vídeo de ontem, a Veja pontua uma coisa que é claro, a palavra que gira as ações da turma da esquerda é revogaço. É revogação. Até agora não entregaram nada. Nada foi entregue. É apenas desfazer. Nada foi entregue, nada está sendo proposto, não tem nada. Política pública, nada. Tinham 1000 pessoas na transição. Nada. Não avançou. Não avançou. Pelo contrário, tendo briga. A percepção dos presentes com que a CNN conversou é que o governo quer e precisa apresentar resultados e impor já na largada uma agenda positiva. Já tá ruim agora. Ainda estão batendo em Bolsonaro. Pensa aí, Bolsonaro voltar. Eu fico me questionando se Bolsonaro será preso ou não. Realmente não sei. Falar pra você assim que eu acho que ele vai ser preso ou não, eu vou estar mentindo. Tem hora que eu acho que vão fazer de tudo, tem hora que eu acho que estão fazendo essa pressão só pra queimar Bolsonaro, sim, sabe, pra população. Não faço ideia. Agora sim, Bolsonaro volta. Ponto. Começa a rodar. Começa a falar. E incomoda, né? Ser oposição é fácil. Aí pegar e falar, pô, mas como você criticava aquela coisa, a gente tentou fazer daqui, a gente propôs aquilo ali, propôs aquilo outro, tá vendo aí? E começar a falar, rodar. E o tempo tá passando, nada tá sendo entregue, você começa a receber críticas da imprensa e a própria oposição começa a crescer. Tá ruim. Estão preocupados. Você vê, ó, tendo em vista a polarização política e o resultado apertado nas urnas que o levou à vitória. Tanto que o Rui Costa aí tem a missão nas próximas 2 semanas apresentar quais são as pautas prioritárias para os 100 primeiros dias de governo. Não tem lei. A lua de mel já acabou há muito tempo. Não tem mais lua de mel. A relação com o Congresso também foi outro ponto central da reunião. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, pediu que ministros recebam parlamentares toda semana. Principalmente às terças e quartas, quando a maioria deles se encontra em Brasília. Se tivesse com base, números, não estava com essa preocupação. Para estar fazendo isso assim ao Congresso é exatamente porque são as queixas. Os próprios partidos aliados que foram deixados para trás, Avante, Solidariedade, PV, qual foi o outro? Patriota, que está junto nesse bloco, enfim, mais algum. E partidos como o próprio União Brasil, que está aí, a ver navios. Fazer como? O ministro da Fazenda, o Haddad, disse aos colegas que todo o orçamento já está aprovado pelo Congresso, o que foi lido por parte dos ministros como um sinal de que não há mais recursos para serem disponibilizados. Não tem mais dinheiro. Vai fazer o que agora? Ele vai pedir de onde? Vai fazer o que, irmão? Já foi aprovada uma PEC gigantesca. Se esse pessoal resolver mais uma vez mexer no teto, vai ser um caos. E se nesse primeiro ano não apresentasse algum indicativo fenomenal que o Brasil vai decolar, né, para justificar o investimento que está sendo feito, as dúvidas e críticas, elas só irão aumentar. Só irão aumentar. A população vai começar a ficar muito satisfeita. Peso político e capacidade técnica definirão o segundo escalão do governo. A turma segue preocupada em ter uma base. 37 ministérios e não conseguiram montar uma base. Ainda precisam fatiar o segundo escalão. Dilma pede à equipe para tirar a palavra gasto do vocabulário. Eles não são besta. Eles sabem da importância da linguagem. Diz, não, olha só, não tem gasto. É tudo investimento. Para tentar tirar, né? Fugir pela tangente. Mas enquanto isso, olha a capa da Veja. O perigo do populismo. Já começou aí, né? Ó, primeira semana. Eu tô surpreso.
Com ruídos do novo governo, o Brasil desperdiça cenário favorável a emergentes, diz a gestora verde, né? O Fundo Verde, que é do Luiz Stuberger. Esse cara, em 20 de setembro, apareceu aqui, ó. Se Lula ganhar, será bom para a Bolsa em um primeiro momento. Será mesmo? Tá vendo como tudo tá mudando, né? Primeira semana. Próximo do MST, petista assume comando da Companhia Nacional de Abastecimento. Quem vai tomar conta do abastecimento nacional é o MST. Você acha que está pacificando o cenário com o agronegócio? E se você abre matéria, você vê que a ProSoja está fazendo críticas aí contundentes contra o cidadão. Agora, o Ministério de Relações Exteriores vai encaminhar na próxima semana o encarregado de negócio para a Venezuela. Tu acha que isso daqui vai pegar bem? Eu acho que vai ser alguma crítica disso daqui. Acho que isso aqui vai pegar mal. Eu acho que isso aqui vai ser munição contra isso. Mas eu não tô nem aí. Tô achando que vão conseguir contornar. Olha os acenos que o governo tá fazendo. Não, vamos visitar o Maduro. Vamos mandar lá, né? Mandar um encarregado. Boric diz achar interessante proposta de Haddad de criação de uma moeda comum. Eu também acharia muito interessante se eu fosse o Boric. Olha como eu acharia interessante. E por fim, esse daqui eu devo trazer para comentar da Marina, porque tinha tudo a ver, isso aqui era deixa para falar da Marina, mas como é notícia internacional, mesmo que a Amazônia esteja longe da Alemanha, é um recurso natural essencial para muitas pessoas na Terra. E esse recurso está em perigo, diz o presidente da Alemanha. A gente fala sobre essa parte ambiental amanhã. Por hoje fico por aqui. Vou mandar os vídeos do vídeo de hoje lá no Telegram. O link tá aqui na descrição. Escolha meu trabalho, passe no meu canal. Tem um Tony Valeu, tem um Pedro na descrição. E acima de tudo, espero poder te ver amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!